Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou da empresa Moving e hoje eu vou apresentar para vocês o software e-commerce. Nessa primeira apresentação eu vou fazer uma introdução geral de todos os itens do menu e falar um pouco do nosso dashboard da página inicial. Então, inicialmente, ao acessar nosso painel administrativo, a gente vai poder visualizar nosso dashboard. Tá? Ele apresenta na página inicial o faturamento dos últimos 15 dias. Esse faturamento não engloba o dia atual, então nesse primeiro relatório. Então ele vai pegar sempre do dia anterior dos últimos 15 dias. Esses faturamentos é somente de pedidos aprovados ou transporte ou completos, que seriam nesse caso os entregues. Então, pedidos cancelados, eles não entram no gráfico de tempo, certo? Em contrapartida, a gente vê no canto direito os últimos 30 dias de pedidos faturados, total. Então, aqui consta o total de pedidos faturados no período dos últimos 30 dias. Aqui, logo abaixo, apresento o custo total de frete também no período de 30 dias. Logo abaixo a gente vê os últimos 7 dias os produtos mais vendidos, então a gente consegue ter uma relação dos 5 produtos que tiveram mais saídas nos últimos 7 dias. Então nesse caso tem o tênis Nike com 4 pedidos relacionados, tá? Logo abaixo desse quadro a gente consegue visualizar os produtos mais desejados, que não possui estoque na sua loja. Então, nesse exemplo, a gente tem a camisa polo e o vestido longo. Então, esses dois produtos, houve uma solicitação de avise-me. Então, quando o cliente está visualizando o produto no site e não consegue comprar, e o sistema ele dá a possibilidade do cliente colocar o e-mail, vai aparecer aqui, tá? Nos últimos 15 dias, os mais solicitados. A gente consegue visualizar um relatório completo no menu Avise-me, que eu vou demonstrar logo em seguida, certo? Logo do lado eu tenho dois quadros. Ele me mostra um gráfico, um relatório no formato de pizza, dos últimos 30 dias também, só que ele abrange todos os status do produto. Então eu tenho desde o aprovado até o completo. O completo, para quem não tem conhecimento, é os pedidos que já foram entregues, certo? Então eu tenho dois quadros, eu falo dos boletos e o outro eu falo de cartão de crédito. Então dos boletos eu tenho o percentual de cada um dos status, e eu tenho no cartão de crédito também a mesma coisa. Como não tem nenhum status completo no cartão de crédito, ele não aparece aqui nesse gráfico de pizza, certo? Esse é o nosso dashboard, tá? Ele é bem simples e bem usual. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato ou deixar uma mensagem no canal. Agora eu vou apresentar para vocês de forma introdutória os menus, certo? No menu de pedido, nos próximos vídeos eu vou falar sobre cada um deles, certo? No menu de pedidos, eu consigo visualizar todos os pedidos que ocorreram na loja, certo? No menu produtos, eu tenho submenus. Se eu clicar no próprio produtos, o sistema vai me direcionar para a tela de produtos. Dentro de produtos, eu tenho uma série de informações daquele produto. Eu tenho as variações, que seriam as cores, e os atributos, que seriam os tamanhos, a voltagem, sabor e etc. Dentro do menu produtos, eu também tenho as categorias, eu tenho as marcas e as características. Dentro do menu cadastro, eu vou conseguir cadastrar meus operadores, que eu vou dar permissão para eles operarem o nosso sistema.
Então, depois eu vou falar sobre cada um desses itens. Dentro do menu também cadastro tem os banners. Eu posso ter os banners e as áreas. Então, cada banner pode ser vinculado a uma área ou N áreas. Então, posteriormente eu vou fazer uma explicação. Vitrine seriam as vitrines de produtos. Então, eu posso montar minhas vitrines de forma dinâmica ou estática, selecionando os produtos que eu gostaria de exibir. E eu tenho os descontos. Então, eu tenho dois tipos de desconto: o cupom de desconto e a etiqueta de desconto. Então, eu vou falar mais sobre isso quando eu entrar e abordar sobre descontos. Dentro do menu clientes, eu vou poder visualizar os meus clientes já cadastrados na empresa ou cadastrar novos clientes. Atendimento, então eu vou poder visualizar todos os atendimentos abertos pelos seus clientes no site de vocês. Então todo atendimento aberto no site, ele cria um atendimento no seu painel de controle. Dentro desse atendimento eu vou poder visualizar os departamentos também, então posso criar departamentos, a gente já tem uns pré-definidos, ou eu posso editar eles. Além disso, eu posso ter as respostas automáticas. Então, por exemplo, se eu quiser responder um atendimento de uma forma mais automatizada, eu simplesmente crio as respostas automáticas. Quando eu responder, ele vai pegar já o texto pré-definido por mim, né? Dentro de relatórios eu tenho os e-mails, então todos os e-mails que já foram cadastrados no nosso sistema, ele pode ser através do avismo ou até mesmo através do próprio pedido de cliente. Então um novo pedido ele acaba entrando nesse relatório também. Se vocês repararem, se vocês repararem, a gente tem uma série de filtros que possibilita que, de certa forma, a gente gere um relatório. Todos esses itens, tanto de pedidos, produtos, eles têm uma maneira de exportar. Então eu consigo aplicar uma série de filtros e exportar eles no formato CSV, caso eu tenha interesse. Depois eu vou entrar em cada um desses itens e vou explicar melhor o funcionamento. Dentro de ferramentas, eu consigo ter a possibilidade de visualizar minhas avaliações, então tanto de produtos como de pedidos. Então, se os clientes realizaram uma avaliação depois da compra, quando eles receberam um pedido como entregue, vocês como administrador vão conseguir visualizar os pedidos, as avaliações por aqui, ou somente as avaliações feitas por produto. Então, por exemplo, o cliente pode não comprar um determinado produto, mas pode querer fazer uma opinião sobre ele. Então, vocês podem aprovar ou não. A importação, então a gente disponibiliza a possibilidade de importar produtos. Dentro de produtos, a gente tem uma série de possibilidades. Então, o produto como um todo, eu posso importar as imagens, os estoques, os preços e os pesos e as medidas de cada um dos produtos. Eu posso importar os clientes também, então uma integração, vamos supor que você já tem uma loja virtual, vocês podem fazer essa importação de produtos ou de clientes também. Ou se vocês já têm uma base física e queiram trazer ela para o site, vocês também podem, certo? Você também pode importar o rastreamento dos produtos, dos pedidos, desculpa. Então, vocês podem fazer isso em lote, ao invés de fazer isso um a um. Além disso, a gente dispõe da ferramenta de sites de comparação. O site de comparação ele é basicamente um XML que tu pode gerar para o canal, por exemplo, do Google Shopping, ou Zoom, ou entre outros. E esse XML pode ser gerado e importado ele dentro desses canais. A gente tem o menu SEO, que o cliente pode configurar todo o SEO da loja, depois eu vou explicar melhor esse item. O Avisme, onde
vocês conseguem visualizar todas as pessoas que se cadastraram para um determinado produto dentro do site. As campanhas, então a gente consegue fazer um depara, saber da onde um determinado cliente veio. Então, por exemplo, se ele veio do Google Shop, o sistema consegue mapear isso e adicionar no pedido a origem daquele pedido. Então, se ele veio por uma recuperação de boleto ou uma campanha de newsletter, assim sucessivamente. Eu posso criar campanhas e quando o cliente fizer uma compra através de uma determinada campanha, o sistema consegue identificar isso e mostrar para você como administrador. Dentro do menu redirecionamento, fica os redirecionamentos da loja. Então, por exemplo, tem uma URL antiga, eu quero redirecionar para uma nova URL. Então, por exemplo, se eu estou migrando de uma plataforma para a nossa plataforma, eu consigo colocar a URL antiga daquela loja. Então, por exemplo, barra chuteiras Nike tamanho M. Ele gera uma URL única e eu quero que ele direcione para a seguinte URL. Então eu consigo fazer através desse item aqui, certo? Dentro da aba de configurações, eu tenho uma série de configurações relacionadas à loja, né? Propriamente dito. Então, eu tenho o menu e-commerce. Dentro do menu e-commerce eu tenho os dados da loja, que remetem aos dados como CNPJ, razão social, a logomarca, o favicon, entre outros itens. No momento que eu falar sobre esse menu, eu vou explicar item a item. Consequentemente, todos os outros também, né? Comparadores, então eu consigo ativar e configurar os comparadores de preço que estavam relacionados ao menu anterior, site de comparação. Analytics / publicidade é onde fica a possibilidade de eu colocar configurar o GA, o GTag do Google Analytics. Dentro de cadastro dentro de clientes eu também tenho uma série de configurações que remetem ao cliente. Eu posso também fazer configurações relacionadas à compra, então, por exemplo, botar a quantidade mínima de parcelas, até mesmo fazer uma limitação de quantidade de itens comprados, e assim sucessivamente. A gente tem um programa de pontos, que a gente determina como pontos fidelidade, onde o cliente ele pode configurar as suas regras. Então, por exemplo, eu posso criar regras de pontos, e toda vez que ocorrer uma venda no site, o sistema basicamente contabiliza esses pontos e possibilita que o cliente consiga utilizar futuramente. Além disso, a gente consegue fazer uma configuração de folha de venda. Então, o que seria uma folha de venda? Toda vez que o cliente realiza um pedido, eu posso gerar uma folha de venda, que seria onde constaria todos os itens comprados por um determinado cliente, os endereços de entrega, o endereço de entrega, o endereço de compra, o método de envio. Então ele é uma folha, depois eu vou explicar com mais detalhes, onde consta todas as informações do cliente e eu posso imprimir aquela folha e colar junto à mercadoria, ou tratar isso para um outro departamento. Essa folha de venda a gente também criou uma funcionalidade chamada checklist, que irá possibilitar que o cliente, no caso vocês, crie uma série de checklist e disponibilize isso para um setor relacionado à conferência de estoque, por exemplo. Então, por exemplo, eu imprimi uma folha de vendas e nessa folha de vendas eu tenho uma série de produtos para aquele item. Essa folha de vendas ela pode ter um caráter interno, onde ela vai ter um checklist com todas as informações que o departamento de estoque precisa saber na hora de fazer uma separação de estoque ou conferência de produtos. Então ela é basicamente utilizada para uso interno, certo? Logo abaixo a gente vê a página de texto.
Então, o que seriam as páginas de texto? Seriam as páginas mais direcionadas ao institucional. Tá? Quando eu explicar cada um desses itens, provavelmente eu vou mostrar o site e vou explicar como funciona isso a nível de site, certo? Além disso, a gente tem o e-mail marketing, que ele remete aos intervalos de envio de cada um dos itens. Então, por exemplo, eu tenho um avisme de a quanto tempo ele tem que ser enviado, a quantidade de envios e assim sucessivamente. Depois eu vou explicar direitinho para vocês como funciona cada um desses itens aqui. Dentro de lojas, a gente tem um ponto bem importante, que inclusive quando a gente faz o cadastramento das suas lojas, a gente pede sempre que o usuário preencha as informações. Dentro de lojas, a gente tem o centro de distribuição e a loja de faturamento. O mais importante deles é o centro de distribuição, nesse primeiro momento. Tá? Ele é o que ele determina da onde saem as mercadorias e dele se faz o cálculo de frete. Então a gente sempre se utiliza do CEP, que é informado dentro desse menu, para que o usuário consiga fazer o cálculo de frete. Tá? As lojas de faturamento são as lojas que o sistema irá processar uma venda. Então, geralmente é uma loja. Então, a gente até deixa pré-definido como o e-commerce. Então, se esse caso existe caso a pessoa possui mais de uma loja para ser faturado o mesmo pedido. Os pagamentos, então a gente tem as formas de pagamento que estão disponíveis para utilização. A gente tem os nossos os gates que já temos integração, então vocês vão poder configurar eles através desse menu aqui. Dentro de análise de risco, a gente consegue também ter as configurações, então a gente já tem integração com algumas empresas de análise de risco. Além disso, a gente disponibiliza aos nossos clientes a possibilidade de criar algumas regras para que não haja necessidade de utilizar a análise de risco ou que ela seja utilizada em determinados casos específicos. Então, por exemplo, se eu quiser que determinados pedidos não sejam enviados para análise de risco porque um cliente já é um cliente recorrente ou um cliente já fez mais de uma compra, assim sucessivamente, eu consigo criar as regras aqui e isso nos ajuda a ter uma certa economia como lojista em determinados pedidos de clientes que já são o nosso cliente, propriamente dito. Dentro de pedidos, eu consigo visualizar todos os pedidos, todos os status que possui na plataforma. Então a gente já deixa pré-determinado alguns status. Cada status tem um determinado tipo, certo? Depois eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Transporte, então é um grande coração do sistema, é o transporte, onde vocês precisam configurar o gateway do transporte, então vou mostrar para vocês depois como faz. Os e-mails, eu consigo fazer o acompanhamento de todos os e-mails enviados através da plataforma. Então, toda vez que ocorrer um pedido, um determinado atendimento, o sistema ele envia para essa fila, onde eu consigo visualizar o dia, o horário, se foi enviado, se foi lido pelo próprio cliente. E posso também processar a fila ou fazer um novo disparo. Dentro do sistema RP, eu consigo visualizar os RPs que a Moving já tem integração, a plataforma já tem integração, e dentro dessa opção eu consigo ativar para que eu possa utilizar o sistema de integração. Dentro de Web Service, onde seria o nosso canal de comunicação, eu consigo gerar um novo token,
e consigo, através desse token, passar as informações para o nosso pro RP de vocês, e esse RP, através de uma documentação, ele consegue fazer a integração com o nosso sistema, certo? Essa primeira aula foi basicamente introdutória, eu passei bem rápido por todos os itens, mas depois eu vou criar novas aulas onde eu vou conversar exatamente cada um dos itens, mostrar alguns exemplos e tudo mais. Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Vocês podem comentar abaixo do vídeo também, então fique à vontade. Só esqueci de falar, então quando vocês clicam sempre no logo de vocês, ou no logo da empresa, aqui nesse caso da Moving, vocês vão sempre para a página inicial da empresa, certo? Outro item importante que é bem legal, né? Vocês podem apertar com o botão do meio do mouse e ele acaba criando abas adicionais dentro do sistema. Tá? Além disso, se vocês não tiverem o botão do meio do mouse, vocês podem apertar Ctrl e o botão esquerdo do mouse, que eles acaba criando uma nova aba também. Como no meu o meu MacBook, então seria Ctrl também, tá? Controle, quer dizer. É isso aí, pessoal. Até mais. A gente volta a se falar na próxima aula. Um abraço.